Bom dia a todos. Nós vamos dar prosseguimento hoje ao estudo de potência elétrica. No vídeo passado a gente tinha trabalhado sobre esse tema, mas porém ligado à questão específica do chuveiro elétrico, quilowatt-hora, conta de luz e tudo. E hoje eu quero dar uma ênfase na parte de circuitos. Então, os exemplos aí, o ebulidor, né, de água, que é usado para aquecimento, lâmpada, pode ser lâmpada incandescente, de LED, de fluorescente, e os aparelhos que são usados para aquecimento específico, né? Aquecimento de ambiente, torradeira elétrica, e essa imagem aí no alto à direita é o filamento do aquecedor que a gente usa no laboratório, né? Naquelas experiências com Becker e manta térmica. Bem, sempre lembrando, né, da importância de você utilizar mais de uma fonte para os seus estudos, ok? Quanto mais diversificar, melhor para você. Com certeza, o aquecimento e a iluminação foram uma das primeiras aplicações da eletricidade. Você tem aí à direita uma das primeiras lâmpadas comerciais, né, construídas pelo Edison. Na época, ao invés de tungstênio, usavam filamento de bambu. E lembra que o tubo tinha que ser retirado o ar de dentro, porque como nós vimos na sala de aula, inclusive nós fizemos as experiências, né? Se eu faço esse aquecimento de um filamento metálico com a presença do ar, ele oxida rapidamente e arrebenta, né? Então daí a importância de retirar o ar e ainda acrescentar gás inerte, né? Para aumentar a vida útil desse filamento. Me parece que tem uma lâmpada elétrica que tem mais de 100 anos que ela está acesa de forma quase contínua. Dá uma pesquisada depois que você vai encontrar sobre isso. Vamos então dar uma olhadinha na transformação de energia que acontece no resistor. Eu tenho a imagem aí de um trecho de um condutor, quando eu aplico uma diferença de potencial entre as extremidades. Aparece um campo elétrico, isso cria uma força elétrica nos portadores de carga, que no caso são os elétrons, eles entram em movimento e colidem contra a rede metálica do material que é constituído o fio. E esses choques acabam transformando parte dessa energia cinética em energia térmica. Então, de forma resumida, né, nós temos que a energia química da pilha é transformada em energia potencial elétrica, que transforma em energia cinética e que é transformada em energia térmica, né? Essa energia térmica nos resistores e que provoca a elevação de temperatura é o que a gente chama de efeito Joule ou efeito Joule, tá certo? Quantificar isso daí através de equações um pouco. Você vai ver que é muito simples. Nós temos aí a imagem de um elemento resistivo qualquer. Isso pode ser uma lâmpada, um televisor, uma geladeira, um aparelho de som, um monitor, onde a gente aplica uma diferença de potencial V nas extremidades desse resistor. Consequentemente, eu tenho então a presença de uma corrente I. Na figura ao lado, ao invés de representar a corrente I, está sendo representada uma quantidade de carga ΔQ que atravessa esse resistor no intervalo de tempo ΔT. Então, o que nós temos é que a diferença de potencial ela é definida como o trabalho para mover essas cargas de uma região a outra, dividido pelo valor da carga, ou seja, energia dividido por carga. Bom,
fazendo a multiplicação cruzada aí, a gente tem que o trabalho, né? Então é a diferença de potencial vezes a carga que é transportada. Ora, carga pode ser substituído pelo valor da corrente vezes o intervalo de tempo, porque a gente tem que corrente elétrica seria carga dividido por tempo. Se eu passo ΔT para o outro lado dessa igualdade, eu tenho que o trabalho dividido pelo tempo vai ser igual a V vezes I. Ora, trabalho dividido por tempo, energia dividido por tempo, esse é o conceito de potência. Então, a gente tem que a potência dissipada no elemento resistivo é dado pela DDP vezes o valor da corrente, ou V ao quadrado sobre R, ou RI ao quadrado, uma vez que a diferença de potencial é dado por R vezes I. Então, qualquer uma dessas três igualdades nos permite calcular o valor da potência elétrica dissipada no elemento resistivo. Algumas aplicações do efeito Joule aí, ó, nós temos do lado esquerdo, né, um circuito elétrico típico nas nossas casas, onde eu tenho vários aparelhos elétricos ligados em paralelo. Em paralelo, porque aí eles podem funcionar de maneira independente. Eu posso ligar e desligar um sem afetar o funcionamento do outro. Então aí eu tenho um ferro elétrico, um aquecedor de ambientes talvez e um chuveiro elétrico. E do lado esquerdo, do lado direito, você tem um corte aí num chuveiro elétrico, né? Onde eu tenho o elemento resistivo, a água passa ao lado desse elemento resistivo, aquece a água, então eu tenho uma variação de temperatura da água. Ok? Ainda é muito utilizado aqui no Brasil os chuveiros elétricos. Outra aplicação do efeito Joule, né, são nos fusíveis. Fusíveis são dispositivos colocados ou nos aparelhos ou no circuito da nossa casa para poder proteger o circuito como um todo, né? Esse mostrado aí na figura A são fusíveis mais simples, eles aparecem também nos circuitos elétricos dos automóveis. Se você der uma olhada aí no automóvel da sua casa, você vai ver que existe um painel de fusível, onde você tem um fusível para controlar o circuito do farol, o circuito do rádio, o circuito de arranque de partida elétrica do carro e também nos aparelhos de som de casa, nas televisões, nos computadores, principalmente nos PCs, né? Nas estações de trabalho. Você tem esses fusíveis. E esse fusível mostrado aí na figura B, ele já é chamado de disjuntor elétrico. Ele é mais utilizado nos circuitos elétricos das casas. Provavelmente você vai encontrar ele na cozinha. Normalmente na área de serviço, na cozinha, você tem um painel elétrico com vários disjuntores dele, né? Eles estão numerados aí, 15, 20, 30, e esse número indica o valor máximo da corrente que pode passar por ele. Caso a corrente que passe por ele atinja esse valor, esse disjuntor ele desarma e protege o circuito da sua casa, como mostrado aí na figura do lado esquerdo, né? Você tem aí um disjuntor aqui, ó, nessa posição, que marca a proteção de todo o circuito da casa. É interessante agora você ler com cuidado esses exemplos. Aliás, esses exemplos não, é um exemplo só, são 4 tópicos. Leia com cuidado, refaça os cálculos, acompanhe o desenvolvimento, importante para subsidiar os 8 exercícios que vêm logo a seguir. Ok?
os exercícios, né? Eu retirei de 2 livros. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.